para isso, nós vamos iniciar por quem? Por quem lidera a sua casa, né? Nós vamos começar com os homens. Não tem como a gente começar o discipulado pelos jovens, não tem como a gente começar o discipulado pelos adolescentes, não tem como a gente começar os discipulados pelas mulheres. Por quê? Porque quem governa a casa em que está estabelecido são vocês. Então, nós vamos trabalhar hoje esses pontos e um alinhamento muito claro daquilo que o Senhor nos fez, né? Por que eu quero fazer questão, né? Eu gosto de deixar os pastores da casa, né, ministrar nesse culto, mas por que eu fiz questão de estar com vocês hoje para trazer esse novo passo que nós vamos ter? Porque eu gosto de relembrar, né? Um homem, ele precisa saber a história e o legado que está sendo construído para ser deixado do lugar que ele está inserido, né? Muitas vezes o homem não presta atenção nisso, não presta atenção na reputação, no legado da empresa em que ele está trabalhando, ou da universidade que ele está estudando, da igreja, comunidade que ele está inserido, e nós queremos que você saiba aquilo que nós fazemos como instituição. Por quê? Porque vocês lideram as casas de vocês, né? A nossa visão, pessoas alcançadas e salvas por Jesus, famílias restauradas e transformadas, e assim nós temos uma igreja fortalecida para termos uma nação transformada. Não existe uma nação transformada com cidades enfraquecidas. Não existe uma cidade fortalecida com uma igreja fraca. E não existe uma igreja forte com famílias destruídas e disfuncionais. Então, para a gente ter uma família estruturada, funcional, nós temos que ter o homem ocupando a sua posição e a sua função. Porque quando nós não temos isso, nós começamos a enxergar a realidade do nosso mundo, né? Qual é a realidade do nosso mundo? Homens que não querem ser homens, porque não tem uma referência de homem em casa. Mulheres que querem ser homens, porque não acham homens para se casar. Né? E tudo isso é por causa da falta da figura paterna. 90% dos problemas das famílias acontecem por causa da omissão do homem, ou do excesso dele. Então observe que você ocupa uma posição, aqueles que ainda estão na juventude, estão noivos, ou aqueles que estão recém-casados, saiba que você, se não ocupa ainda, você vai ocupar uma posição de responsabilidade, não só conjugal, não só de pagar conta, mas de estabilidade emocional, estabilidade de segurança, fortalecimento familiar, instrução e capacitação de discipulado com os filhos. Veja, a igreja ela vai te auxiliar, a igreja vai te dar ferramentas para isso, mas o responsável de aplicar e usar essas ferramentas dentro da sua casa é sua. Então, observe que quando nós iniciamos o nosso ministério, fez 1 ano e meio ou não? 1 ano e meio? Já deu tudo isso ou não? 1 ano e meio, né? 1 ano e 5 meses, se eu não me engano. Nós deixamos para começar esse ministério por último, né? Por quê? Porque a gente estava correndo com muita coisa, né? Aqui na igreja, nos ministérios, mas nós entendemos que o principal ministério da igreja é o ministério dos homens, né? Não tem como ser diferente, né? Imagina só, se eu tenho um pai disfuncional, eu posso injetar ânimo, eu posso injetar unção, eu posso injetar uma visão de santidade nos jovens adolescentes, e o pai só fala assim, não vai. O que vai acontecer? Não vai. Não é verdade? A gente pode ter um trabalho espetacular com as mulheres, de ensino, de instrução, de capacitação, de oração, como temos, não é verdade? Podemos ter, mas aí o cara pisa na jaca, o que vai acontecer? Então observe a responsabilidade da hombridade que você ocupa na sua casa, e por isso nós temos esse ministério, né? Então, eu quero ler com vocês qual foi a ideia, né, de nós desenvolvermos aqui esse grupo de irmãos, né, Irmandade, Avô e Bro, né?
Ou seja, os irmãos da Voe. Provérbios 27:17 diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O que isso significa? Significa que você não consegue se afiar sozinho. Você não consegue se afiar com uma mulher. Você não consegue se afiar com o seu patrão. Você não consegue se afiar com um parceiro da escola. Você não consegue se afiar com um mentor que você paga para ele te mentorear todos os meses. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é um amigo, um irmão com o outro. Então observe que aqui nós estamos para isso. E graças a Deus, né, nesses 1 ano e 5 meses que nós estamos aqui enquanto instituição, graças a Deus nós ainda não tivemos nenhum divórcio, né? Eu sei que tem um casal que está com perrengue, mas é da rede do Lúcio, vai ter que resolver o BO. Por quê? Porque nós não aceitamos o divórcio. Porque se um casal se divorcia, a nossa igreja vai ficar enfraquecida. O nosso ministério se enfraquece. E é nesse momento que nós precisamos nos fortalecer. Por quê? Porque o divórcio não é pauta da nossa igreja. Nós temos a família como a base da nossa igreja. Logo, eu não posso ser conivente com o divórcio, né? Salvo por agressão. Porque até por adultério, a gente dá um pau no cara e depois restaura o casamento, né, vai ou não? É ou não é? Mas observa que isso é muito sério. E se eu e você não tivermos esse entendimento, veja, eu acho que o nosso ministério de homens, sem sombra de dúvidas, talvez seja o principal da cidade, mas eu ainda acho que é muito pouco. Por quê? Nós devemos ter mais uns 600 homens que frequentam os nossos cultos todos os domingos e não estão conectados com a gente. Por quê? Porque talvez ele não encontrou um amigo aqui. Então observa que eu não tenho só a oportunidade de participar, mas de trazer um amigo para ser afiado e afiar também. Então observa que essa vai ser a base macro do nosso ministério, né? Entenda, e aqui nós vamos ter duas vertentes. Nós vamos ter pessoas que serão profissionais do mundo comercial, industrial, e nós vamos ter pessoas que eu acredito muito, né, que nós recebemos dezenas de palavras que nós seríamos um celeiro de envio de missionários. E essa é a base da nossa farm. Né? Então acredito que nós vamos ter também dezenas e dezenas de missionários que nós vamos ganhar, formar e enviar ao redor do mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo, seu filho na fé, algo imprescindível. Na sua primeira carta, primeiro no capítulo 3, ele diz assim no verso 5: portanto, se alguém de vocês não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então observa que esse é um pré-requisito para quem quer o episcopado, para quem quer o ministério, para quem quer o envio. Ah, pastor, graças a Deus, eu não quero. Eu só quero ter minha empresa, trabalhar, fazer ali as minhas contribuições e as minhas ações sociais, e está tudo bem. Aí o apóstolo Paulo também vai advertir você, lá no capítulo 5, no verso 8, ele diz assim: mas se alguém nega os cuidados com os seus, este é pior do que o infiel. E esses cuidados aqui, é o cuidado de quem cuida da sua casa, da sua família. Ah, eu fiquei milionário, eu tenho barco, eu tenho casa, eu tenho iate, mas o casamento está pior que o Iraque agora, com o Irã ali naquela região, com Israel, ali está pior que aquele conflito. Né? O pessoal prefere ficar lá, com risco de tomar uma bomba, do que ficar na mesma casa. Né? Ah, eu consigo ganhar isso, mas a filha virou lésbica. Olha só, parabéns pelo seu dinheiro. Né? Ou o filho virou homossexual. Parabéns. Você ficou rico e perdeu sua casa. Então você é pior do que um infiel. Então observe que por esse motivo, eu preciso entender que a igreja, a comunidade que eu pertenço, eu preciso saber dos valores que são agregados para a minha casa. E eu quero compartilhar esses valores com vocês. Né? Então, como que nós começamos? Com a família. Então,
quais os ministérios que nós temos de família. Nós temos um curso para casais e um curso para educação de filhos. Ainda, o de casais nós já desenvolvemos o nosso próprio material. De pais ainda não, mas esse ano sai, né, Hélio, ou não? Sai, né? 7 meses ainda, né, pô? Sai, né? Então, pastor, você vai falar, pastor, mas por que o material? Eu te explico. Porque, veja, nós somos uma igreja. Nós não estamos preocupados com a venda de materiais. E por que nós quisemos fazer o nosso curso abordando todas as ferramentas para um casamento? Porque os materiais que tem disponível, eles fazem um material para casais, só que eles não falam de filhos. Por quê? Porque depois eles querem vender um material que fala dos filhos. Entende? Eles não falam de finanças. Por quê? Porque eles querem vender um material depois que fala de finanças. Só que se eu estou com um casamento que o problema dele é o dinheiro, como é que eu vou falar para o cara? Você vai ter que esperar 30 semanas, cara. Você acha que vai dar certo, sim ou não? Claro que não. Se o problema do casal são os filhos, não está sabendo ali, né? Não está conseguindo entender, não está conseguindo achar sintonia, né? Está achando que o filho é mais importante do que o cônjuge, né? Trocou a posição e... você vai fazer o de casais, são 15 semanas, mas depois de 3 meses, nós temos férias. Aí no segundo semestre, você faz o de filhos, aí resolve o problema. Vai dar tempo, sim ou não? Não. Então, nós desenvolvemos um material para casais que nós abordamos todos os problemas conjugais num curso só. Se depois você quiser fazer algo só para o seu filho, aí você vai fazer, mas você vai resolver o problema do seu casamento. Então, o que nós queremos dizer para você? Que dentro do seu casamento, não importa o buraco que você se enfiou, se você quiser sair, a gente te tira. Agora, se você não quiser, você vai continuar lá. Por quê? Porque quem vai fazer isso na sua casa é você, não sou eu. Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te ensinar. Mas se você quiser continuar no buraco, eu vou fazer o quê? Então, observe isso, né? Depois que nós cuidamos das famílias, foi o primeiro ministério. Quando nós começamos o primeiro grupo, que os meus pais vieram de Marília para cá, para ministrar, né? Nós ainda tínhamos o culto de jovens e adolescentes acontecendo juntos no sábado. Nem ainda tinha estabelecido os ministérios. Por quê? Porque nós entendemos que se a família é disfuncional, tudo o resto vai ser. E aí depois nós entendemos o quê? Que a nossa igreja prega. A nossa igreja prega o quê? Que nós investimos os nossos recursos, a maior parte dos nossos recursos são investidos nas crianças. Só que se eu falasse isso para vocês e só tivesse um ministério infantil, eu seria mentiroso, sim ou não? Por isso que nós temos a escola. Por quê? Porque não dá para eu ficar aqui com o ministério infantil 1 hora por domingo e seu filho ficar 40 horas exposto a um monte de ideologia contrária à nossa durante a semana. É uma guerra desigual. Nós iríamos perder os seus filhos. Então pense nisso. Então nós temos um ministério infantil, nós investimos, né? O pastor Beto e a pastora Débora já foram 3 ou 4 anos consecutivos fazer curso de capacitação, né? Nós enviamos eles. Esse final de semana agora, nós enviamos uma equipe, porque veja só, você pode falar, pastor, mas vocês fazem isso, mas meu filho é especial, e aí ninguém se preocupa comigo. Não, aqui nós também temos uma extensão que cuida de crianças especiais. Inclusive, nesse final de semana, nós enviamos uma equipe lá para fazer um treinamento de capacitação para saber lidar com crianças especiais. Ficaram lá o final de semana todo, e ainda tem uma parte da galera lá, acho que volta hoje. Volta hoje, Beto? Por quê? Pegou o feriado. Então, observa que se seu filho é especial, como eu tenho uma filha especial, você tem uma igreja que vai ter ferramentas para auxiliá-lo. E auxiliar o seu filho ou a sua filha também. E aí depois nós temos o quê? Temos o Ministério de Adolescentes, né? Pode procurar, pega o seu carro, roda Ribeirão Preto, pode rodar São José do Rio Preto, pode rodar a região toda aqui num raio de 300 quilômetros, você não vai encontrar um ajuntamento com adolescentes apaixonados por Jesus, que renunciaram às drogas, o sexo antes do casamento, que renunciaram à rebeldia para congregar, cultuar e adorar Jesus, como nós temos aqui nessa casa. Isso é valor da casa que você congregue, talvez você nem preste atenção. Mas se você é homem, como eu disse no início, você precisa se preocupar
com o lugar que você está inserido. O que esse lugar que eu estou inserido está construindo? O que esse lugar que eu estou inserido, qual é o legado que está sendo deixado? Qual é a importância, qual é a preocupação desse lugar? Eu preciso saber, né? E depois nós temos o quê? O trabalho com jovens, né? Pode pegar o seu carro e vir aqui ao sábado. Você pode, todo sábado vai ter culto aqui. Todo sábado vai ter culto aqui. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade dos jovens serem cheios do Espírito Santo. Porque se não forem, pode cair em qualquer universidade, vai se lascar. Ah, mas eu sou um bom pai. Você pode ser muito bom, não vai conseguir competir. Não vai conseguir competir. Então veja que aí entra, lembra que eu falei que nós damos as ferramentas? Aí vai entrar você como pai. Ah, sabe o que é? É que o meu filho, ele não gosta de ficar no ministério infantil. E desde quando tem que gostar? Quem é o pai? É você ou é o seu filho na sua casa? Ah, meu filho não gosta de ir de sexta. Não gosta de vir no culto, mas vai para a balada. E você leva. Ô gente, presta atenção. O diabo, ele nunca brincou de ser diabo. Ele nunca brincou. Ele nunca brincou. Ele quer destruir. Ele quer arrebentar. Ele quer trazer vício para a juventude. Ele quer trazer vício para os adolescentes. Ele quer expor eles ao sexo antes do casamento. Sexo, imoralidade, homossexualismo. Ele quer expor os adolescentes, as crianças estão sendo incitadas para isso. Então talvez, se você não prestou atenção, seu filho já foi exposto a isso. Ou sua filha, e aí você acha que está tudo certo. Não, meu filho não. Meu filho é um santo, né? Quantas vezes nós escutamos isso, né? Meu filho é um santo, meu filho não faz nada disso, né? Então, como eu disse, as ferramentas nós damos, mas quem aplica na sua casa é você. E aí, nós temos as ferramentas para aqueles que já chegaram na fase adulta arrebentado, né? Com depressão, viciado, quebrado, arrebentado, homem e mulher. Aí nós temos o trabalho, que começou com um pequeno grupo na quinta-feira, hoje virou um culto. Mas na época ainda era um grupo, fazia uma rodinha, acho que com 15 pessoas. Já internamos mais de 100. Mais de 100. Por quê? Porque nós também vamos estender a mão para quem está lascado. Mas nós queremos aqui, ó, e você, pai, precisa ajudar. Por quê? Porque a gente não quer que seu filho esteja aqui amanhã. Por isso que nós queremos ensinar eles desde criança aqui. Porque ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Porque mesmo depois que ela for grande, não se desviará dele. Então observa, nós queremos caminhar com seu filho. Desde pequenininho. Para que quando ele chegue aqui, ele case direito, case corretamente, com um homem ou com uma mulher de Deus, com valores, princípios, para que ele não seja exposto ao divórcio, para que não seja uma família dividida, uma família quebrada, uma família que vive em pé de guerra, uma família que vai ver agressão. Então nós queremos desde o primeiro ano dela, até aqui, ó. E aí temos o ministério com as mulheres, né? E graças a Deus elas estão muito na nossa frente, né? Vão ter que dar uma corrida, nós deixamos elas sair na frente 3 anos, né, Vale? Rapaz, a mulherada está perdendo o passo, mas glória a Deus por isso, né? Por quê? Cara, oram de manhã, oram à tarde, oram à noite, faz encontro com mulheres, mas observa que são ferramentas que nós disponibilizamos para elas. Agora veja, mais uma vez, quem é responsável de pastorear a sua esposa? Você. Quem é responsável com a vida espiritual dela? Você. Quem é responsável com o tempo com Deus que ela está tendo diariamente? Você. Quem é responsável pelas amizades que ela está tendo? Você. Quem é responsável pelos amigos ou amigas que seus filhos têm? Você. Por quê? Porque você é o homem. Porque você é o homem. Então, preste atenção nisso. Preste atenção que você está em um lugar, poucos lugares no Brasil têm tantas ferramentas para tantas áreas distintas como vocês têm acesso. Então, se sua família se perde num lugar desse, a culpa é sua.
Você nunca vai poder falar assim, é porque no lugar que eu congregava, não tinha um espaço para os meus filhos, não tinha um espaço para a minha esposa, não tinha um espaço para o meu adolescente, no lugar que eu estava inserido, né? E por causa disso nós queremos te ajudar. Então, todos os cultos Voibro, o Vitor e o Negrete, eles vão ficar com os filhos de 10 a 14 anos lá embaixo, discipulando eles, ensinando eles enquanto nós estamos no nosso culto aqui, né? O nosso culto acaba 9h15, 9h20, é 1h20 de culto só, coisa rápida, e depois nós temos um tempo de comunhão lá embaixo, onde você vai ter um tempo de comunhão junto com o seu filho também. Então presta atenção, que as ferramentas estão na sua mão. Agora, presta atenção, porque às vezes, eu vejo às vezes umas pessoas que, ô Luizinho, quanto tempo você está comigo? Vem cá você, Luizinho. Quem aqui está na igreja faz 5 anos? 5. Pode ser você, Miro. Vem cá, Miro. Quem está aqui 4 anos? 4 anos. Vem cá, Tabaíne, você, Tabaíne. Ricardo, você está mais de 4, não está ou não? Quanto tempo você está já? 4,5? Vem cá você também. Quem está aqui faz 2 anos? 2. Vem cá, Julinho. Fica aqui, Julinho. Vem cá você também, Rodrigão. 1 ano. Quem chegou faz 1 ano na igreja? 1 ano. Rogerião, vem cá você, Rogerião. Vem cá. Eu preciso ensinar algo para vocês, gente, porque isso aí é fuxico gospel, é bastidores do tempo. Tá uma negação de nego vender na fé, que pelo amor de Deus, né? E o pior, não sei se é quem vende ou os tontos que compram, mas tomara que vocês não sejam tontos. Rogerião, você está aqui faz quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quantas vezes eu falei para você dar dinheiro para mim? Nenhuma vez. Quantas vezes eu perguntei quanto você ganha? Nenhuma vez. Quantas vezes eu perguntei quanto você ganha, Julinho? Nenhuma vez. Quantas vezes eu pedi dinheiro para mim? Nenhuma vez. Quantas vezes eu te cobrei para te pastorear? Nenhuma vez. Quantas vezes eu te cobrei para te pastorear? Nenhuma. Quantas vezes eu perguntei quanto você ganha, Rodrigão? Nenhuma. Quantas vezes eu perguntei quanto você ganha, Miro? Nenhuma vez. Quantas vezes eu perguntei... o Bari está comigo faz 7 anos. Eu acho que é mais velho que eu na igreja, né? Se duvidar, né? Fala, quantas vezes eu perguntei quanto você ganha, Bari? Nunca. Quantas vezes eu perguntei, pastor, quanto você ganha? Nunca. E você, Rodrigão? Nunca. Então veja bem, gente, isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Agora, tem um pessoal que às vezes paga 50, 60, 100 mil de mentoria, e aí fala assim, não, eu fiquei tão feliz porque o cara me recebeu na casa dele, na mesa dele. Claro, você pagou 100 mil para o cara, se ele não te recebesse, ia ser tonto ao quadrado. Estou certo ou estou errado? Veja. Obrigado, gente, pode sentar. Por que eu chamei todos os anos? Para vocês entenderem o que é pastoreio, o que é uma igreja. Uma igreja. Mentoria profissional, empresarial, médica, ok. Agora, gente, pelo amor de Deus, sua família não está bem? Arrasta para cima aqui que eu vou te vender um curso para casais. Vai te lascar, velho. E você paga ainda, presta atenção. Estou falando sério, isso aqui é um ministério sério. Nós estamos fazendo um ministério de homens aqui, eu estou falando com homens. Vocês são tontos, sim ou não? Então para com essas coisas, gente. Nós temos que aprender a valorizar o lugar que Deus nos insere. Um lugar que tem ferramenta, que tem princípio, que tem zelo. Para de ir atrás dessas boboseiras. E sabe o que eu vou te falar? Não resolve nada. Por quê? Porque depois que acabou o ano, o dinheiro acabou, você vai renovar? Não vai. Nossa, foi tão bom esse ano que nós tivemos. Vai conversinha para boi dormir. Presta atenção nisso. Aprenda a valorizar o lugar que você está inserido. Mentoria espiritual paga, não existe. E é que nem tráfico de drogas. Só tem os traficantes porque tem quem financia. Quem financia é quem compra. Nós precisamos levar a sério o evangelho. Se a gente não tiver aqui um exército de homens, vamos colocar 1000 homens aqui numa conferência de homens, vamos trazer homens que vão trazer... mas eu vou cobrar, então você não vai vir aqui. Nós vamos te honrar se você vier. Vamos comprar sua passagem, vamos pagar seu hotel, vamos te dar uma oferta, vamos te honrar. Mas cachê? Que é isso, gente? Nós temos que entender que o evangelho é algo sério. Olha o que você está fazendo.
A casa é sua, a família é sua. Aí você vai lá, pergunta para o cara o nome do seu filho, pergunta o nome da sua filha, ele quer que você se lasque. Ele quer que você pague lá para ele vai se reunir com você 2, 3 vezes por semana, ali online, uma vez a cada 3 meses junto, e já era, e acabou. Agora observa, pai, você é o responsável por seu filho congregar. Você é o responsável por sua filha congregar. Você é o responsável por sua esposa congregar. Você é o responsável por sua família congregar. Você precisa ter esse entendimento. Não importa se Deus te chamou para o ministério, ou se Deus te chamou para ser um empreendedor, ou um de carreira jurídica, política, ou acadêmica, não importa. Mas nós temos que levar isso a sério. Nós temos que olhar para a oportunidade que nós temos de estabelecer uma geração inteira. Eu estou falando de a partir de 2 anos, né? O Senhor nos dá uma graça para a gente ter um espaço maior para a igreja, para a gente conseguir expandir a escola para cá. Por quê? Porque já estamos com 400 alunos, mais 230 nós já estamos com a capacidade máxima. Só que eu acredito que aqui, a gente indo para um lugar maior com a igreja, para um campus, a gente consegue aqui formar 1000 crianças por ano. Onde existe isso na região? Fala para mim onde existe, não existe. Mas eu quero entender o que? Se vocês entendem do que nós fazemos parte, do legado que nós estamos construindo, daquilo que nós vamos deixar para depois de nós, ou às vezes vocês acham que estão vindo num culto, cumprir uma agenda. Quando nós falamos que nós íamos estabelecer uma igreja que iria trazer um avivamento não é só fogo. Graças a Deus nós temos muito aqui. Graças a Deus, Deus ativa muita gente com dom aqui. Graças a Deus, Deus ativa muita gente com o Espírito aqui. Graças a Deus, Deus cura muita gente aqui. Mas avivamento precisa ter reforma. Para ter reforma tem que ser na base. Se não for na base, é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. E como é que nós vamos fazer reforma sem educação? Não existe. Estuda os avivamentos, estuda a Inglaterra, estuda a Coreia. Eu fui lá, eu estudei e fui ver. Se não expandir na educação, olha os Estados Unidos, se não expandir na educação, não vai interferir. Porque eles corrompem na educação para depois corromper o resto? Porque é onde está o maior aglomerado de pessoas em formação juntas. Só que se nós somos homens e entendemos isso, nós conseguimos, não só pela educação, mas pela família também. Afinal, qual é o ideal? A gente conseguir destruir a família e corromper a educação. Nós agimos para destruir isso, para eu tirar a liberdade é muito fácil. Então observa que nós precisamos construir algo. Mas para isso eu preciso entender que eu não posso ganhar dinheiro e não cuidar da minha casa. Porque o cuidar da minha casa não é com dinheiro. Eu não consigo dar um equilíbrio emocional com dinheiro. Eu não consigo dar uma estabilidade para a minha família com dinheiro. Ah, pastor, eu vou ter uma casa boa. Os que mais se matam, moram em casa boa. Os que moram, às vezes, em casas mais simples, dificilmente se matam. Só pegar a estatística. Observa, estuda você, vai em Bauru, vê as últimas 10 pessoas que se mataram, vê onde elas moravam. Em Bauru, na nossa cidade. Então veja, para a gente transformar Bauru, as nossas casas têm que estar todas transformadas. As nossas famílias têm que estar estabilizadas. Os nossos filhos têm que estar encaminhados. Os valores precisam estar muito claros e convictos neles. Nós precisamos ter essa clareza. Construir algo, deixar um legado. Nós não podemos perder a nossa casa. Por isso nós precisamos de homens que têm a mesma visão que a gente. Para caminhar juntos. Desde a adolescência até a juventude, já formar. Por quê? Porque não é normal, você pega aqui mesmo, aqui na igreja, e olha que eu aperto os caras. As meninas chegam e falam, pastor, não tem homem aqui, ninguém quer casar, ninguém quer trabalhar. O pai não deixa nem pegar ônibus, tem que ir de Uber ou o pai leva. Você acha que isso está certo, sim ou não? Só que quem vai mudar isso? Nós.
Nós vamos mudar isso. Ensinar eles a terem um relacionamento íntimo, corrigindo, apontando, olha, seu casamento não está legal, cara. Não está legal isso aí não. Ó, se você ficar se omitindo assim, daqui a pouco sua família toda está disfuncional. Vai perder a casa. Vai perder a casa, vai perder o filho, vai perder a filha. Ai, é que minha filha é diferente. Não, cara, eu sei que não coloca limite. Eu sei que não coloca limite. Valores são inegociáveis. A direção é clara e simples, não é, Éder? Tem dificuldade em entender uma direção dessa? Clara e simples, sim ou não? Só que se a gente não aplica na nossa casa, vai perder. Vai perder. Por quê? Posicionamento do homem. Pastor, eu oro e eu jejuo. E agora? Agora se posiciona. Não precisa orar mais? Mantenha o que você está fazendo, mas melhore o posicionamento agora. E se eu jejuar mais? Melhore o que você está fazendo, depois você jejua mais. Tem que posicionar. Senão o pessoal acha que tudo é oração. Está caindo um mundo em casa porque você não lidera a sua casa. Aí você fala, não, eu vou orar. Pô, posição, postura. Pastor, mas eu estou com dificuldade, em qual área? Nós temos as ferramentas para te auxiliar. Né? E tem aqueles que o pai morreu, mas agora é o irmão que manda. Não, pô, tem que ver com o meu irmão. Quê? Não, vê se meu irmão deixa. Ficamos sócio? Ah, entendi. Então seu irmão manda na sua casa, sua irmã manda na sua casa agora, né? Gente, você acha que isso está certo, sim ou não? Nós temos que ter homem que lideram as casas, sim ou não? Não sou eu que vou entrar na sua casa e liderar ela. É você que tem que liderar. Eu posso te dar as ferramentas. Foi como eu disse no início. Não importa o buraco que você esteja. Se você quiser sair, nós vamos te ajudar. Nós estamos à disposição. À disposição. Nós queremos te ajudar. Agora, se você quiser ficar lá, mano, você vai ficar. Você precisa escolher o que você quer para a sua vida. Você precisa escolher o que você quer para a sua casa, o que você quer para a sua família, o que você quer construir, o que você quer deixar de legado. Quando a igreja só pensa nela, ela não pensa em quem vai ficar. Você acha que tudo isso aqui que eu estou construindo, eu sei que isso aqui depois quem vai desfrutar não sou nem eu. Porque daqui a pouco Deus manda eu para outro lugar e aí vai ficar igreja, vai ficar fazenda, vai ficar escola. Mas veja, eu tô deixando um legado aqui em Bauru. Junto com vocês. Construímos lá em Marília. Quem foi em Marília lá já? Num templo lá. Quando chegamos lá, para fazer a terraplanagem, era pasto, só tinha boi e bosta lá. Construímos lá. O que eu ganhei com aquilo lá? Eu, pessoalmente, nada. Mas, cara, uma cidade inteira ganha até hoje. Uma cidade inteira ganha até hoje. Então Bauru vai ganhar com isso aqui, nós vamos passar, isso aqui vai continuar abençoando pessoas, crianças, missionários. Mas eu preciso entender, se eu faço parte, se eu sou mesmo da Irmandade Voi Bro, da igreja Voi, eu preciso ser. Eu preciso vestir a camisa. Eu preciso posicionar. Não é por quê? Porque se um erra, cadê a galera que quando um erra, todos pagam. Ah, é batata. Não, é lá na igreja Voi tem um cara. Não é o cara que vai, não. A igreja Voi tem um cara. É ou não é? Tem uma pessoa lá. Mas aí, veja, a gente se ajuda. Por quê? Se a pessoa está com dificuldade, nós vamos ajudar. Se está com perrengue, nós vamos ajudar. Agora, safadeza não. Safadeza é a gente que corta o cara. Por quê? Nós não podemos ter no nosso meio homem que fica querendo dar jeitinho, mimado, chorão, birrento. Não pode, cara. Triste, ai, fiquei triste. Ah, pelo amor de Deus, gente, já viu um homem ficar triste? Que palhaçada é essa? Então veja que nós precisamos formar um exército de homens aqui. E como eu disse, para isso nós vamos ajudar. Já temos todas essas ferramentas. E vamos ter muito mais, né? Eu acho que ainda tem mais uns 30% da igreja para a gente ativar.
Só que agora, qual que acontece? Você precisa entender que você vai precisar crescer espiritualmente, em conhecimento, né? Por isso que nós vamos ter os discipulados. Então, eu vou fazer esse grupo com 30 homens, e cada um desses 30 homens vão ter 10, 300. Cada um dos pastores, 20. Então, nós vamos cuidar de 600 homens mensalmente. Mas para você crescer. E nós vamos, o que nós vamos aprender primeiro? O que é discipulado? Às vezes o pessoal acha que discipulado é você sentar aí e o pessoal lê um livro com você, não é? Vida na vida. Você compartilha a sua vida com as pessoas. Né? Então, a primeira essência que nós vamos ter é essa. Como eu sei que vocês estão acabando o Coração Selvagem, né? Acaba semana que vem, né, Bani? Semana que vem acaba, então na primeira semana de maio, eu faço com eles vão montar os grupos aí a partir das células, né? Porque você já tem mais afinidade, e aí nós vamos fazer essa extensão, né? E nós vamos aí expandir, ensinar primeiro o que é discipulado. Obviamente, qual que vai ser a base do nosso discipulado? A Bíblia. A Bíblia. Né? Dentro dela, nos temas, nós vamos ter ali alguns materiais didáticos para que você possa exercer ali atividades de fixação para que você aprenda de fato o que é. Né? Então, qual é o melhor livro de discipulado que nós temos hoje? O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, né? Um alemão. Né? É o principal livro de discipulado que eu já li mais de 30 de discipulado, mas esse foi o principal. Então, o Fernando já deve estar com a mesa montada lá embaixo, né? Nós vamos fazer os pedidos, né? Então, se você não tem, você pode pedir, né? Na internet vai estar 38, 42, então, como tem o frete, a gente vai pedir, vai vender R$50 aqui. Ah, pastor, mas eu prefiro comprar na internet por 38 e pagar 18 de frete. Pode comprar, não tem problema. Mas aqui nós vamos ter também. Aí só dá um nome para pedir, senão você pode comprar direto no Mercado Livre, no Amazon, e aí você recebe na sua casa e você lê lá. Mas veja, por quê? Porque a ideia é que vocês cresçam em conhecimento, que vocês cresçam, né? Até falei com o Luizinho, eu estava para fazer um mestrado, só que comecei a fazer aula de inglês todo dia. Agora meu professor foi para a Irlanda, né? Tem que arrumar outro professor agora, mas olha que loucura. Por quê? Porque eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, quero fazer um MBA, quero fazer um mestrado, e antes dos 50 eu preciso acabar um doutorado. Por quê? Quem para de crescer não pode ensinar. Quem para de aprender não pode continuar ensinando. Entende? Então, obviamente, nós vamos dar as ferramentas. Pastor, mas eu queria fazer mesmo uma faculdade reconhecida pelo MEC, tudo temos para indicar para vocês. Ainda não temos a nossa, vamos caminhar para isso. Pastor, mas eu queria então fazer um mestrado, tem também. Mas eu queria fazer nos Estados Unidos, temos parceria também. Eu queria fazer o alemão, temos parceria também. Então veja que ferramentas nós temos. Agora é o que eu disse, se você quiser crescer, você vai crescer. Agora, se quiser ficar só nesse negocinho de tirar foto, de fazer network e não querer se desenvolver, esquece. Vai continuar no buraco. Por quê? Observa isso. O poder do network, é muito se falado nisso ultimamente, né? Você fez muito network nesse poder do network? E seus filhos estavam onde quando estava fazendo network? Alguns agora, depois de tanto pastor bater, começaram a incluir uma vez por semestre a esposa, porque estava ficando muito feio. Não, está ficando muito feio, vamos colocar alguma coisinha lá, só para dizer que as esposas podem participar, senão vai ficar feio. Gente, eu sei como é que funciona isso aí, não é de agora. Desde quando não tinha internet. 2013, isso aí já foi um desastre no Brasil, é que vocês não sabiam, porque não tinha TikTok ainda, não tinha recorte de Reels, mas isso aí não é de agora não. Antes de Alphaville teve Goiânia. Antes de Goiânia teve Leblon, no Rio de Janeiro. Isso não é de agora não. Então veja, entenda o lugar que você está inserido, as ferramentas que você tem para toda a sua casa. A igreja que não tem ferramentas para toda a sua casa, e você está participando de um lugar que não tem ferramentas para toda a sua casa, o problema é você. Você não está preocupado com a sua casa, cara. Você está preocupado com você.
está preocupado em ganhar mais dinheiro, está preocupado em sair em foto. Se você tivesse preocupado com a sua casa, com a sua família, você seria o primeiro a observar, espera aí, o que isso vai agregar para o meu filho? O que isso vai agregar para o meu filho de 5 anos? O que isso vai agregar para o meu filho de 17? O que isso vai agregar para a minha filha de 21? O que isso vai agregar para a minha esposa? Nada, você está fazendo o que então? Isso é sério. Nós temos que entender isso e falar sobre isso. Discipulado, crescimento, nós queremos que você cresça junto com a sua casa, junto com a sua família, junto com os seus filhos. Se esse não for o objetivo de uma igreja, desculpa, não é uma igreja. Não é uma igreja. Então, se a gente está aqui para se afiar, para ombrear uns aos outros, para ajudar uns aos outros, é sobre isso. É sobre você ter um macro ajuntamento, mas também ter vários micros nas partículas de discipulado, onde além da célula, você vai poder abrir seu coração, se for um assunto mais íntimo do homem ali, no seu grupo de discipulado, ter um tempo de oração também, né? Pode fazer de forma híbrida, né? Pastor, eu estou em Bauru, pô, reúne vocês lá numa padaria, reúne em algum lugar, e faz lá. Ah, mas é que eu viajo a trabalho, entra lá online, participa. Então, como eu disse, se você quiser continuar no buraco, você vai continuar, mas ferramentas para você sair tem. Ferramentas para você crescer tem. Ferramentas para sua família ser restaurada tem. Ferramentas para os seus filhos se endireitarem e alinharem tem. Ferramentas você nunca vai poder falar, puxa, eu estava num lugar que ninguém me oferecia nada, cara. Era só pregar e me mandava embora e volta para o culto seguinte. Não. Não é o nosso objetivo esse. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é construir famílias fortes. E como eu disse, temos ferramentas para todas as faixas etárias. E agora vamos ser um pouco mais intenso com os homens. Para que você tenha a oportunidade de se desenvolver espiritualmente. Né? Ah, pastor, vamos jejuar? Vamos, estou na metade. Vamos fazer 40, vamos junto. Ah, mas não vamos estudar? Vamos estudar também. Então observa que não tem tangente. Não tem tangente. Você quer jejuar? Vamos jejuar 40 comigo. Vamos embora. 2 vezes por ano. Está tranquilo, vamos embora. Pastor, eu não sou muito do jejum, eu gosto mais de estudar. Vamos estudar. Ah, pastor, é que eu não gosto muito de estudar, eu gosto mais de profecia. Vamos profetizar. Mas na Bíblia, com base. Nada de eis que te digo de mim mesmo. Então observa que você está num lugar que a única desculpa que você tem para não se desenvolver é assim, eu não quero. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Aí está tudo certo. A gente nunca obriga ninguém a fazer nada. Agora, a partir do momento que você falar, cara, eu entendo o que eu quero e eu preciso, vamos embora. Qual que é a composição da sua família? Quantos filhos você tem? Quais são as faixas etárias deles? É esse? Bora. Sua esposa, está engajada? Não está? Vamos engajar. Quem que você conhece aqui da igreja? Ah, eu sou amigo do Fagner. Fagner, coloca sua esposa para colar nele agora. Vamos trazer. Rodrigão, coloca a Bárbara. Por quê? Como é que eu vou engatar uma mulher dentro de um ciclo de amizade se ela não é amiga de ninguém? Vai dar certo, sim ou não? Não vai. Quantos anos seu filho tem? Ah, meu filho tem 19. Onde ele mora? Ah, mora no condomínio ali do vilarejo. Quantas telas nós temos lá? É da rede do João? João, conecta o cara. É da rede do Davi? Davi, conecta o cara. É menina? Conecta. Mas entende o que eu estou falando ou não? Relacionamento. Relacionamento. Observa a diferença da igreja e dos negócios. O network dos negócios, eu preciso me conectar com o Luizinho, porque ele pode me oferecer isso, isso e isso. O da igreja é, vamos se conectar com a esposa do Torrezan, porque nós podemos ajudar ele com isso e com isso e com isso. A conexão é a mesma. A única outra é que eu tenho interesse no que você pode me dar. Mas na nossa é no que nós podemos te oferecer. Ah, pastor, mas eu vou poder oferecer algo também? Claro que vai. Mas primeiro, nós queremos que você esteja bem. Porque nós entendemos que se você estiver bem, que se sua casa estiver bem, você vai poder oferecer muita coisa.
para outras pessoas. Agora, se você não está bem, primeiro você precisa estar bem. Não, pastor, é que na outra igreja eu servia, eu cantava, mas mano, como é que você cantava o casamento nesse perrengue lascado aí? Tem que tratar o casamento primeiro. Você não é maior do que o seu dom. Perdão, seu dom não é maior do que você. Primeiro nós vamos cuidar de você. Depois que melhorar, você pode usar o seu dom. Uma vez chegou um pastor, eu fui líder de intercessão daquela igreja, fui líder de evangelismo daquela, e falei, cara, que legal, né? O cara gosta de trocar de igreja, ele achando que estava abafando, né? Aí, pastor, e aí, o que você acha que eu posso fazer? Que você pode sentar. Senta, ficar uns 6 meses sentado, vamos alinhar seu coração, ver como é que está a sua casa. Adivinha o que aconteceu 3 meses depois? Saiu de casa, tinha amante, e não era de agora não, amante na igreja. Então observa, aqui nós vamos te corrigir. Para de ficar mandando mensagem para a mulher dos outros, cara. Que palhaçada é essa? Já pegamos um aqui ano passado. Que palhaçada é essa, mano? Você é crente ou não é? Para de ficar curtindo foto de menina de biquíni, cara. Você é tonto? Você acha que ninguém vê? Ué, a gente está aqui para levar Deus a sério ou para fingir que está levando Deus a sério? Santidade. Existe evangelho sem santidade, sim ou não? Claro que não. Então, fidelidade, lealdade, cara. E a gente ensina aqui, cara, nunca faça sociedade com um cara que trai a mulher dele. Se ele trai a mulher dele, para trair você é 2 pulos. É 2 pulos. Lealdade, primeiro aos da casa. Lealdade aos filhos, lealdade à esposa, depois lealdade à igreja. Mas lealdade, não pode furar. Lealdade. Honra. Então veja, para a gente caminhar para o fim, porque eu fiz questão de mostrar todas as ferramentas para vocês, de trazer qualquer essência do nosso ministério de homens, para saber se você quer fazer parte de algo que vai continuar depois que nós não estivermos aqui. Algo que nós estamos construindo que é muito maior do que nossas vidas. Porque nós vamos acabar. Talvez, né? Estou com 36. Você acha que eu chego no 100, vale ou não? Chegar no 100, mais 60 aninhos. 63 aninhos. Mas que vai continuar. Que vai continuar. Por quê? Porque daqui 60 anos, os filhos do Rael, da Lise, do Lucinho, os filhos do Davi, da Esther, os filhos do Cauã, os filhos os seus netos, Vini, seus netos, Flavião, seus netos, Fagnão, seus netos, Rogerião, que nem nasceram ainda, cara, eles vão aprender tudo que nós estamos fazendo, e vão continuar, então quando nós não estivermos mais aqui, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, que vão ter sido expostos a tudo isso que nós estamos construindo, vão continuar, porque eles vão entender que o evangelho não é por nós, mas é através de nós, que aquilo que Jesus nos deu, não precisa acabar em nós, começa em nós, mas continua através de nós, através das nossas gerações, da nossa posteridade, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. É isso que nós estamos construindo. Nós não estamos construindo aqui nada que se destoa da palavra de Deus. A palavra de Deus não manda eu ter cultos cheios, manda eu fazer discípulos. E o discipulado custa tudo o que nós temos. Porque no discipulado tem confronto. No discipulado você escuta que você está errado. No discipulado você escuta que você precisa mudar. E às vezes o homem, principalmente o homem, né, gosta do ego, né? Eu nunca erro, eu sei tudo, né? Mas entenda isso, eu aprendi isso muito cedo. Muito cedo. Por isso que eu consigo ter, veja bem, se eu vou falar para vocês com temor, porque eu com 36 anos consigo ter muito mais êxito do que pastores de 50, de 60 e de 70 anos.
Porque eu aprendi algo que a maior parte dos pastores não aprenderam: se submeter a uma liderança e prestar conta da sua vida para uma pessoa. Quando eu entendi que a prestação de contas da minha vida era para me proteger, eu pego o meu carro aqui, vou para Marília: pastor, cara, você me ajuda aqui, ó, tô com um problema aqui, tô com uma situação aqui com o Cauã, não estou sabendo como que eu ajo, como que eu posso agir? Você pode me orientar? Você pode me mostrar na Bíblia algo que talvez eu não estou vendo? Pastor, estou com um problema aqui, ó, com a Lari, estamos com um impasse aqui, ó. Esse impasse aqui, eu penso que é bom a gente ir por aqui. Eu sei que quem vai decidir sou eu, mas eu aprendi a escutar a minha esposa. Quem vai decidir sou eu. Mas nós devemos considerar e escutar aquilo que elas falam, porque elas estão construindo junto com a gente. Elas estão somando junto com a gente. E eu estou pensando, e eu queria te ouvir. E eu vou escutar. Ah, mas por quê? Por quê? Porque eu entendi, cara, que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então veja, talvez você está querendo pagar para alguém te dar conselho. Presta atenção. O Evangelho, a base do ministério é confiança, não é dinheiro. A partir do momento que você paga, você está numa prestação de serviço. Eu pago para ter uma aula de inglês. O que eu espero receber? Uma aula de inglês. É isso. Agora não, eu estou construindo a minha família, cara. Eu preciso de alguém que olhe para mim, não pelo que está recebendo, mas porque ele acredita que pode acontecer através do Evangelho. Eu preciso entender isso. Isso precisa ficar claro para nós. Nós precisamos entender que dentro de um grupo de homens precisa existir transparência. Transparência e segurança. Homem fofoqueiro não dá ou não? Não dá para ter homem fofoqueiro. Não dá para ter homem fofoqueiro. Se tem, nós já trata. Então observa que nós estamos falando de construir algo, um legado. Construir algo que vai continuar. E quando eu digo de algo que vai continuar, gente, está focado em muitas coisas, mas presta atenção. Nós, sem fazer força, de uma maneira orgânica, nós já estamos em 7 cidades em volta de Bauru. Apertando agora, mais um ano, 7 igrejas. Então, quando eu falo de formar o adolescente, o jovem, para o ministério, eu estou falando de algo que a necessidade já está aqui. Só que a formação, ela vem ministerial, mas ela vem da multidão de conselhos. Então, vem do pai experiente, vem do líder experiente, que fala: olha, cara, tá legal o que você está construindo, mas olha, presta atenção aqui, olha, não vá por aqui, vá por aqui. Olha só, vamos caminhar juntos até aqui. Por quê? Porque todo mundo está preocupado em construirmos algo que seja sólido. Algo que pode vir os ventos, pode vir as tempestades, mas que não vai estremecer, porque nós estamos construindo na rocha. Nós não estamos construindo na areia. Nós não estamos construindo na areia. Então, observe que essa é a casa, com muitos defeitos, mas uma casa que procura oferecer todas as ferramentas necessárias para você ter uma casa e uma família bem-sucedida. Todas as ferramentas necessárias, que tem seriedade, que está preocupado com a sua casa, que está preocupado em oferecer, porque eu tenho certeza que depois que você for restaurado, você vai falar assim: agora eu preciso colaborar com outras pessoas que estão passando pelo que eu passei, porque um dia, quando eu estava naquela situação, alguém estendeu a mão para mim, alguém me ajudou. Essa é a base do Evangelho. Então, se você entende que você faz parte desse lugar, e entende que você pode contribuir crescendo espiritualmente, expondo as áreas da sua vida que precisa ser tratada, para que Cristo possa tratar, para que você possa ter uma casa estabelecida, finanças equilibradas, filhos encaminhados para o alvo. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar,
e viesse aqui à frente enquanto nós ministramos essa canção.